Olá, pessoal! Nós estamos na nossa segunda aula, né, gravada ao vivo. Aqui nós vamos falar sobre investimentos, mais especificamente sobre qual que é a mentalidade correta que a gente precisa ter com investimentos. Porque nós podemos sim investir o nosso dinheiro no mercado financeiro. Só porque a gente é empreendedor, não exclui essa possibilidade da nossa vida, muito pelo contrário. É aí que nós podemos fazer mais dinheiro, né, na nossa empresa e fazer nosso dinheiro se multiplicar através do mercado financeiro, até mesmo a gente poder ter uma segunda fonte de renda, um segundo fluxo de caixa, um segundo caixa, né? E também não só isso, como a gente pensar na nossa aposentadoria, que é muito importante e que às vezes o empreendedor não pensa, né? O que vai fazer lá no longo prazo? Às vezes o empreendedor tem assim, a habilidade de conseguir fazer uma empresa de longo prazo, né? Então ele trabalha na empresa e consolida a empresa passa por um longo período de tempo funcionando, dando lucro, bonitinho, e essa empresa ou é vendida, e aí esse empreendedor ele usufrui do dinheiro da venda da empresa para aposentadoria, ou então, sei, né, um filho toca a empresa, alguém da família continua tocando e o empreendedor continua com essa fonte de renda. Mas muitas vezes não é isso que vai acontecer, e mesmo que aconteça, é bom a gente ter até uma segunda garantia. Então é isso que a gente vai ver hoje. É mais comum essa cultura do investimento, que a gente estava comentando na aula passada. Lembra que a questão cultural, né? Que faz pouco tempo que nós batemos 1 milhão de CPFs na Bolsa de Valores, 1 milhão de CPF registrados. Isso parece muito, né? 1 milhão de pessoas investindo na Bolsa, não é nem investindo, é só ter o registro lá. Parece muito, mas não é, porque em proporcional à quantidade da nossa população é muito pouco, comparado a outros países. Aí quando a gente vê lá fora, é muito maior a quantidade de pessoas que investem e empreendedores que investem, né? Porque nós não precisamos ou fazer uma coisa ou fazer outra coisa, nós podemos fazer as duas coisas. Que aqui tem a gente sempre às vezes pensa no ou, né? Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Ou eu estudo sobre empreendimento, ou eu estudo sobre mercado financeiro e ganho dinheiro lá no mercado financeiro. Mas não é assim, nós podemos adotar o I na nossa vida, né? Então, nós ganhamos dinheiro com o nosso empreendimento e no mercado financeiro. Nós podemos fazer isso. E, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que eu estou falando que é mais comum, que até o mercado financeiro lá é mais antigo, obviamente, né? Mas é mais comum pessoas comuns mesmo, assim, trabalhadores, assalariados, pessoas, assim, do dia a dia, sabe? Essas pessoas comprarem ações, por exemplo, é muito mais comum. Alguém aqui já assistiu aquele filme O Lobo de Wall Street? Alguém aqui já assistiu? Só para eu saber, é uma história verdadeira, né? Alguém já assistiu? Sim ou não? Responda aí no chat para eu saber. A Leonete falou que já. Mais alguém já assistiu esse filme? Nesse filme, aqui a Ana Cláudia perguntou: só uma dúvida, mas e o risco? Nesse investimento é seguro fazer investimentos? Depende do investimento. Depende do investimento. Só mais uma pergunta. Alguém aqui assistiu a aula que eu mandei lá gravada? Eu mandei o título da aula é o Guia Básico para Investimentos, só para eu ter uma noção aqui de como vai ser a aula. A aula que eu mandei. Também não interfere a ordem, tá? Se quem não assistiu ainda aquela aula, pode assistir depois dessa aula, não interfere a ordem, é só que os conteúdos se complementam. Então, lá nessa aula,
eu gravei bonitinho, explicado alguns investimentos para a gente entender como é que funciona o mercado financeiro e alguns investimentos, como CDB, como títulos do Tesouro, como ações, fundos de investimento. Então, é um guia básico lá, é bem básico, tá? Aqui o Neto falou: minha meta é investir e dar tão certo para ter uma biblioteca igual da professora. Ai, ai. Ó, mas isso me lembra um tópico que eu queria falar aqui, tá? Que é o seguinte, já atropelando a ordem da minha aula aqui, que eu pensei, pegando o gancho aqui do que o Neto disse, que é a minha meta é investir, né? Eu falei, dá tão certo para ter uma biblioteca dessa. Qual que é o primeiro investimento que a gente tem que fazer na vida? E já voltamos para a sua pergunta se é seguro, tá bom, Ana Cláudia? Qual que é o primeiro investimento que nós temos que fazer na nossa vida? Alguém arrisca dizer? O primeiro investimento que todo investidor precisa fazer, não importa se é investidor no mercado financeiro ou se é um investidor na empresa, a própria empresa, porque o empreendedor é um investidor, mas eu não vou explicar aqui tanta diferença, mas enfim, é um investimento no capital humano próprio, que é o investimento em educação. Então, todos vocês que estão aqui assistindo esse curso, vocês estão fazendo investimento de tempo na educação. Né? Que aqui, né, falando de novo da cultura, não é que eu vou ficar falando de cultura aqui, né? Mas falando de novo na cultura, a gente tem uma ideia aqui no Brasil de que as coisas precisam ter um resultado muito imediato. E se o negócio não der dinheiro na hora, ele não é um bom negócio, digamos assim. Então, muitas vezes, investir no nosso capital humano demora tempo. Então, nós vamos construindo. Né? Então, pode ter certeza que, por exemplo, cada livro que eu tenho aqui na biblioteca foi comprado um por um. Né? A gente vai comprando quando dá, né? Enfim. Aliás, eu destino todo mês um dinheiro para comprar exatamente livros e para investir na minha educação. Então, tem muitas pessoas, às vezes, que me perguntam, às vezes, quando eu até abro lá a caixinha, sabe, no Instagram, muita gente me pergunta assim, eu tenho R$100, o que eu faço com R$100? Invista na sua educação. Tá? Esse é o primeiro passo. Até, se a gente for olhar, alguém aqui conhece o Luiz Barsi? Alguém já ouviu falar desse investidor, o Luiz Barsi? O Barsi, já viu? Luiz Barsi. Ele é considerado o Warren Buffett brasileiro. Quem que é o Warren Buffett? É um dos maiores investidores lá dos Estados Unidos. E a gente tem também aqui no Brasil um cara assim que é muito grande, que ele fez, hoje o patrimônio dele acho que está avaliado em 2 bilhões de reais. Sabe o que é 2 bilhões? E aí, o que a gente pode aprender com ele? Uma das coisas é que lá no comecinho ele investiu em educação. Né? Ele é filho de imigrante. Ele perdeu o pai quando tinha 1 ano, vivia na pobreza e ele trabalhou como engraxate. E aí, quando ele tinha 14 anos, ele arrumou um emprego lá numa corretora de valores imobiliários e resolveu fazer um curso de técnico em administração, técnico em contabilidade, aliás. Fez esse curso e aí começou a trabalhar mais com isso. Fez um outro curso, né? E aí depois ele fez 2 graduações até chegar na graduação de economia. E com isso eu quero dizer que ele tinha noção de que o primeiro investimento que deve ser feito é em nós próprios. Porque quem que é a máquina de fazer dinheiro na nossa vida? Nós. É a nossa cabeça, são as nossas ideias que fazem dinheiro, né? É a gente que gerencia a empresa. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa
precisa investir na própria educação. E precisa ser educação formal, assim, de fazer uma graduação? Não. Às vezes a gente fica até assim pensando que precisa fazer uma graduação, mas não. Às vezes participar de cursos livres, como vocês estão fazendo agora, cursos livres que a gente diz que não é nenhum curso de graduação, nem de pós-graduação, cursos, né? Fazer cursos, livros, vídeos no YouTube que são gratuitos, tem material aqui do curso para ler. Então, investir na própria educação, porque isso faz uma super diferença na vida do empreendedor. E principalmente na questão da imaginação. A imaginação é muito importante. E por isso que a gente precisa entrar em contato com pessoas que deram certo, pessoas que foram grandes inspirações. Pessoas que saíram de baixo, construíram a empresa, começaram a empresa pequenininha, né, e foram subindo. Até eu estava vendo esses dias a história do dono de Casas Bahia. Ele também é filho de imigrante e começou muito pequenininho, o dono da Casas Bahia. A gente nem imagina, né? A Célia está dizendo que o som está muito baixo. Tá baixo para vocês também ou era ela? Confirmem para mim, vocês estão me ouvindo bem? Meu áudio tá bom, pessoal? Sim, prof. Sim, prof, está bom. Então tá certo. Vamos continuar. O que tava falando mesmo? Quando a gente olha o cara lá das Casas Bahia, a gente acha que ele começou grande e com muito dinheiro. O que não é verdade. Ele começou pequeno. Então, quando a gente entra em contato com essas histórias, a gente começa a treinar a nossa imaginação, para a gente conseguir começar a imaginar possibilidades na nossa vida que a gente não imaginava antes. Né? Porque a gente, às vezes, está condicionado a pensar dentro daquela caixinha que a gente sempre viu. Então, as pessoas sempre vão se comportar de uma determinada maneira, sempre agiram de determinada forma. A gente viu as pessoas empreendendo assim assado. Então, a gente tende a repetir esses modelos que a gente vê. Mas é importante a gente entrar em contato com pessoas diferentes que conseguiram realizar coisas para a gente começar a adaptar essas possibilidades para a nossa vida. Porque às vezes a gente está numa cidade pequena, ou a gente vai começar uma empresa e a gente fica com a imaginação muito travada, assim, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu acho que o máximo que eu consigo aqui é atender X clientes. E o empreendedor precisa ter a imaginação mais solta, né? No sentido de, e se eu atendesse 5 vezes mais? E se eu tivesse uma empresa assim? E se eu tivesse todas as minhas finanças organizadas e ainda fosse um investidor que investisse na Bolsa de Valores? Então, a gente começa a expandir as nossas possibilidades, porque é possível, né? É possível. É aquele negócio, se alguém já fez e alguém muitas vezes estava numa situação pior que a nossa, então quer dizer que a gente consegue. Tá? E aí que é legal a questão de a gente ver até biografias. Tá? Quem não gosta de ler biografias, tem documentários, tem vídeos no YouTube, o que mais entrevista, o que mais tem é isso, para a gente alimentar a nossa imaginação. Eu só quero continuar uma coisinha aqui que a gente parou na aula anterior, só porque eu quero perguntar uma coisa para vocês. Aí depois a gente continua aqui no... Só comentar ali só terminar de responder aqui para não passar a dúvida da Ana Cláudia, que ela perguntou assim, e o risco nesse investimento, neste tipo de investimento, é seguro fazer? Né? Fazer esse tipo de investimento é seguro? Depende do investimento,
E tudo que a gente vai fazer na vida envolve um certo risco, né? Eu costumo dizer que até a gente atravessar a rua, a gente está correndo risco. Mas com relação a perder dinheiro, depende justamente do investimento. E aí que vai entrar a questão da mentalidade correta, na mentalidade errada do investimento. Que muitas vezes a pessoa quer fazer dinheiro muito rápido, né? Ganhar muito dinheiro em pouco intervalo de tempo, né? Pouco tempo, e sem esforço. Aí ela entra nesses esquemas de ganhar dinheiro, investimentos que são falsos, né? Então, o investimento correto, né? Se a pessoa aprender a investir na bolsa de valores, comprando ações, diversificando títulos, e quem sabe, né, aprendendo tanto a ponto de até comprar criptomoedas, mas aí precisa de um aprendizado. Ela consegue diminuir o risco. Então, por exemplo, naquele vídeo que eu gravei para vocês sobre investimento, que é o guia básico, eu digo lá, por exemplo, que no CDB, risco sempre tem de perder dinheiro, por isso que a gente precisa escolher bem. Mas, por exemplo, no caso do CDB, existe o Fundo Garantidor de Crédito, tá? E o Fundo Garantidor de Crédito é como se fosse um seguro. Então, caso o banco, porque o CDB a gente compra do banco, caso o banco venha a falir, por exemplo, o FGC cobre até 250 mil por CPF ou 1 milhão por CNPJ, que eu digo lá naquele vídeo. Título, quando a gente compra título do Tesouro, tem risco? Eu também falo no vídeo, que depende, né? Mas o ponto principal é, corre o risco da pessoa, da instituição não te pagar de volta, que aí que está que seria perder esse dinheiro, né? A instituição não pagar de volta. No caso dos títulos do Tesouro, é muito difícil, porque é o governo, entendeu? Você está comprando do governo. Então, sim, existem investimentos seguros para serem feitos. As pessoas perdem dinheiro porque elas têm uma visão, primeiro, que não quer aprender direito, né? E a gente consegue material até gratuito na internet, mas principalmente por causa daquela visão imediatista. Então, eu coloco dinheiro, aí depois de um tempo eu já quero tirar, já quero mexer, e aí a pessoa acaba perdendo dinheiro. Mas, enfim, sobre isso, tem mais especificado sobre como funciona isso lá no vídeo que eu gravei, tá? Então, quem não assistiu, aproveita o final de semana para botar em dia os conteúdos que se complementam com daqui, tá bom? Deixa eu abrir aqui o... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o slide que eu quero mostrar para vocês uma coisa. Que na aula passada a gente estava falando sobre finanças pessoais, certo? Que aí também tem a aula gravada que se complementa. E aí, eu gostaria de... E aí eu acabei nem abrindo esse slide aqui, que foi um slide bem curtinho, mas... Eu queria saber de vocês, isso aqui. Por que vocês acham que as pessoas se endividam? É uma pergunta. Por que as pessoas se endividam? Ou por que as pessoas não conseguem ganhar guardar dinheiro? Para a gente descobrir quais são as causas das pessoas se endividarem. Alguém tem uma ideia para nos ajudar? Por que vocês acham que as pessoas não conseguem guardar dinheiro? Aqui a Josélia falou, falta de planejamento é um dos motivos. Que aí a pessoa não se planeja, não planeja as compras do mês, muitas vezes, não planeja os gastos, não registra, né? Que o planejar, como até tem lá no vídeo gravado, que o planejar significa pensar no mês seguinte, né? Sentar e pensar, como é que eu quero o próximo mês?
Como que eu quero o próximo mês? Quando. Meu Deus. Perdão. Quanto que eu quero gastar no mercado no próximo mês? Quanto que eu vou gastar com lazer no próximo mês? As pessoas não planejam, não pensam muito no que vai fazer com o dinheiro, né? E é isso que é planejar. Perfeito. A Célia disse aqui: gastar mais do que ganha. Esse é o principal. Lembra que na aula passada, um dos principais. Lembra na aula passada que eu comentei com vocês aquele estudo do Senac, do Sebrae, que dizia que 78% das famílias estavam endividadas? O cartão de crédito, para quem pensa que não é, o cartão de crédito é dívida. E aí entra lá nessa classificação de endividado. Então, alguém aqui não tem gasto com cartão? Aí quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, mas se for assim, né? Até eu estou endividada, porque eu uso cartão de crédito, né? Porque esse é o conceito. Aí, inadimplente são as pessoas que não pagam. Aí é outra categoria. Mas endividado é todo mundo que tem dívida, seja de financiamento, seja de cartão de crédito, etc. Aí, o crédito é exatamente isso, né? Que a Célia disse: gastar mais do que ganha. Você já utilizou 100% da sua renda e não tem dinheiro para comprar aquilo, aí você passa no cartão, que não é meu caso, tá bom, pessoal? Eu uso eu uso o cartão para comprar livros. Que a Amazon tem uma sacanagem, né? Que você, fica teu cartão salvo lá no site, aí você só vai comprando. É uma pegadinha, né? Para quem não tem controle. Porque aí o cartão já tá lá, você nem sente, nem precisa preencher a compra. Mais algum? Gastar mais do que ganha, falta de planejamento. Que mais? Alguém quer falar? Que mais, pessoal? Gastar mais do que ganha pode ser relacionado ao imediatismo também, né? Mas eu acho que os principais são esses: a falta de controle, né? O impulso, né? Exato. Eu acabei de falar, a Ana Cláudia digitou, gastar por impulso. Exatamente. Eu acho que vencer o impulso é uma das principais, deve ser os principais objetivos do empreendedor. Por quê? Porque o empreendedor, ele lida com o dinheiro da empresa. E muitas vezes ele está com o cartão ali da empresa, né? E nem pode misturar as contas pessoais das contas com as contas privadas. Mas, enfim, muitas vezes o empreendedor tá lá sobrando um pouco de dinheiro na empresa, e eu já vi isso acontecer, acaba comprando por impulso. Então, vencer esse impulso, sabe? Quando aparece, e principalmente quando aparece promoção. Promoção é um negócio do. Né? A gente, enquanto empreendedor, a gente gosta de fazer promoção porque a gente sabe que a gente vai vender. Mas nós, enquanto consumidores, é muito complicado. Porque aí a gente vê aquela promoção, a gente parece que nosso corpo faz assim, né? Mas nunca mais vai estar esse preço. Mas, meu Deus, né? Será que eu compro agora? Será que eu compro depois? Mas, nossa, mas tá tão bom, tá tão bom. E aí acaba comprando por impulso. E um dos problemas de comprar por impulso é o seguinte: que você sempre vai ficar com aquela sensação de que tá faltando coisa para comprar. Vocês concordam? Porque se eu tenho um dinheiro para gastar e toda vez que eu vejo algo, eu sinto impulso e vou lá e compro, eu compro desordenadamente. Então, por exemplo, eu preciso arrumar a porta da minha casa, digamos assim, ou alguma coisa. Ou eu preciso mandar meu carro para revisão, sei lá.
ou eu preciso ir no dentista, né? Então eu tenho que gastar nessa coisa. E aí você está andando na rua com dinheiro, aí você passa na frente de uma loja, vê algo, né? E entra para comprar por impulso. Ou na internet, né? Vê algo e gasta. E aí o que acontece? Você gastou o dinheiro que era para usar nessa coisa mais prioritária. E quando você volta para sua casa e vê aquela porta, ou vê os seus dentes, ou vê o teu carro, você fala assim: ah, meu Deus do céu, falta comprar isso. Ou, né, ah, preciso trocar de geladeira, mas você gastou o dinheiro. E toda vez que você abre a porta da geladeira, a geladeira fala: você deveria ter me trocado. Aí fica difícil, né? Então, parece, quando a gente compra desordenadamente, acontece isso. A gente gasta numa coisa supérflua e deixa de comprar uma coisa importante. E aí que entra aquilo que eu falei na aula passada sobre a pirâmide de Maslow, que é só uma inspiração para a gente ordenar nossos gastos. Até no vídeo que eu gravei, eu falo sobre isso, sobre separar entre gastos prioritários, gastos importantes e gastos desejáveis. Então, prioritários, aquilo que não pode de jeito nenhum deixar para lá, né? São, assim, não dá para deixar de pagar aluguel, não dá para deixar de pagar, enfim, cada um vai fazer sua lista, né? Que é pessoal. Gastos importantes, né? Então, gastos que você considera importante, eu acho que desfocou aqui. Tá desfoco. Aí. Gastos que você considera importante. E aí, gasto desejável, aquilo supérfluo. Então, na hora que precisar cortar, você corta o gasto supérfluo. E aí você consegue, se você comprar por ordem, sempre vai dar uma sensação de prazer, que você está comprando tudo que você mais quer. Então, tudo que você quer, que está no top 1 da tua lista, ali 1, 2, 3, 4, 5, você vai comprando e aí você sente aquela satisfação, porque é bom comprar, né? E aí você sente aquela satisfação porque os desejos mais importantes estão sendo satisfeitos. Então, eu faço isso, eu faço uma lista de coisas. Sério mesmo, eu pego um caderno, eu gosto de papel, fazer o quê? Sou dessas, dificilmente eu uso aplicativo, assim, até feio, né, numa era de tecnologia, mas não ligo não, gosto de papel. Fazer, assim, uma lista, né, de coisas que você quer comprar, desde coisinhas que custam pouco dinheiro até coisas importantes, com maior valor. Então, assim, eu quero comprar um lençol, quero comprar um aspirador novo, quero comprar uma caixa de som, quero comprar sei lá, trocar de celular, quero comprar uma lâmpada, um negócio de LED para botar na minha sala de jantar. Tudo, tudo, tudo. Aí você vai colocar, você vai olhar e vai falar, o que é o mais importante? E vai colocar no primeiro lugar. O que é o segundo mais importante? Você vai selecionando. Aí você sempre vai comprar o mais importante. E isso dá uma mega satisfação, porque você sempre está comprando tudo que você mais quer. Maravilhoso, né? Então, é esse daí da pirâmide. A gente falou lá da pirâmide de Maslow, né? E aqui a frase, uma frase do Pai Rico, Pai Pobre, tá? Que o que importa não é quanto de dinheiro nós ganhamos, e sim o quanto conservamos. Então, guardar dinheiro é extremamente importante. E ganhar dinheiro também, né? Eu acho que ele quis dizer que o que mais importa, né, é conservar do que até ganhar. Mas ganhar também é muito importante. Enfim, aí aqui, a pirâmide de Maslow, a gente viu, né, da gente aproveitar aquelas coisas que não custam dinheiro. E aqui, cuidado que a gente tem que ter redobrado. A cultura do consumismo, então é consumir sem critério, tá? Ir consumindo esse consumo por impulso, por quê? Vocês concordam comigo que o consumismo é um desrespeito consigo mesmo? Porque se a pessoa se respeita, ela se conhece, ela compra só aquilo que é importante para ela, aquilo que é mais importante. Ela respeita o próprio dinheiro. A gente ouve falar tanto de amor próprio hoje em dia,
Mas será que a gente tem mesmo, né? Será que a gente cuida mesmo das nossas coisas, dos nossos desejos? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente compra desordenadamente, né? Compra de qualquer jeito e a gente vai deixando para depois os nossos desejos mais importantes, as coisas que são mais importantes para a gente. Também o hedonismo, que é aquela busca pelo prazer, que daí a gente vai de prazer em prazer, em prazer de prazer, que nem o ratinho lá, né? Que ele compra o carro, não está satisfeito, aí ele vai beber, não está satisfeito, vai não sei o que, não está satisfeito. Então, essa busca pelo prazer, né? Esse prazer mais imediato. E o crédito, que é isso que entra bem no que a Célia disse aqui, do gastar mais do que ganha. Então, o crédito, ele é bom, ele pode ser utilizado para fins bons, né? Por exemplo, quando a gente usa crédito estrategicamente na nossa empresa, é uma coisa. Agora, a gente ficar usando crédito porque a gente quer comprar um sapato, né? E um sapato, e a gente não pode, assim, por algum motivo a gente coloca na nossa cabeça que a gente não pode esperar um mês, né? Então, esse é o consumo meio destrutivo do crédito, né? Aqui o Neto tá falando que essa tranquilidade aí da gestão de gastos demanda uma vida um pouco mais capitalizada. Muitos empreendem por MEI devido à falta de acesso ao próprio mercado de trabalho formal, né, de CLT. Muitas vezes a pessoa acaba indo mesmo, né? Ela começa até informal, de improviso, e até enfim, por falta de opção, mas é isso aí. Deixa eu terminar de ler aqui. Muitos já entram no empreender com certo desequilíbrio do básico. Isso é verdade. Muitas vezes as pessoas entram no empreendedorismo justamente para fazer um dinheiro a mais, porque as contas estão desorganizadas. E aí, continua aqui. Que essa é a sua barreira superar também. Mas assim, como aqui a própria... Ops, deixa eu ver. Essa frase aqui, né? Que o que importa... Claro que o que importa também é o quanto a gente ganha, mas o quanto a gente conserva é a gente conseguir administrar, mesmo que pouco. Administrar, né? Pensar em alternativas. Quando eu era estudante da Unicentro, eu trabalhava de estágio e eu ganhava, assim, pouco, né? Muito pouco. E eu tinha que pagar aluguel, tinha que pagar compra do mês. E, enfim, eu usava 100% do salário, né? Se é que podia, né? Salário. Né? Acho que era meio salário. Usava 100% dele. Mas era 100%, não era 110, não era 120. Se a pessoa conseguir dar esse passo de conseguir viver com 100%, ela já consegue ir ordenando, né? Porque a ordem também ela tem que... A gente tem que fazer um esforço por essa ordem, né? A vida mais capitalizada, que você diz, é uma consequência de uma organização que é anterior. Então, mesmo que a pessoa ganhe um salário mínimo, ela precisa fazer boas escolhas dentro desse salário mínimo. Para quando ela ganhar 2 salários mínimos, ela fazer boas escolhas com 2 salários mínimos. Porque os hábitos que a gente adquire, a gente não perde de uma hora para outra. Então, se, por exemplo, uma pessoa, ela ganha lá, por exemplo, um salário mínimo, e ela ela gasta no cartão de crédito, porque ela não abre mão, né? Às vezes não quer abrir mão da cerveja lá com os amigos em casa, por exemplo. Quando ela estiver ganhando 10 mil, ela não vai abrir mão do uísque. Aí vai ser o uísque importado. Os gastos mudam, mas a forma que a pessoa age... Aliás, o dinheiro, que a quantidade de... Meu Deus do céu. A quantidade de dinheiro que a pessoa tem muda, mas os hábitos permanecem. Por isso que é bom a gente, desde sempre, tentar implementar certos hábitos, que são hábitos que vão
fazer a gente prosperar. Porque, veja, se a gente consegue ali, se a gente recebe X dinheiro, né? E a gente consegue viver dentro desse X de dinheiro, dessa quantia, quando a gente ganhar um pouco a mais, é esse pouco a mais que a gente vai guardar. Porque se a gente usa 110% do nosso dinheiro, quando aumentar em 10%, a gente vai torrar. Se a gente gasta 120%, quando aumentar 20%, a gente vai torrar também. Então, esse é um hábito, são hábitos que a gente precisa ir adquirindo. Lembra que eu até comentei na aula passada o seguinte, que existe uma forma de agir, né? Existe uma forma de hábito, no sentido de hábito, de rotina, que são os hábitos e as rotinas das pessoas prósperas. Tem pessoas que realmente, né, tiveram muitas oportunidades na vida, assim, as oportunidades apareceram fácil, né? Que não foi o meu caso. E eu gosto de dar o exemplo porque eu vi isso na prática, né? Então, eu passei por isso, então eu vi que realmente o caminho é esse mesmo, que a gente... o comportamento, ele precede o dinheiro. Então, não adianta a gente vai pensar que o dinheiro vai resolver os problemas, porque ele não vai, ele vai deslocar o problema para outro lugar. Porque se a pessoa se endivida porque ela não pode viajar, ela vai viajar, quando ela estiver ganhando 50 mil, ela vai querer ir para Dubai. E vai se endividar indo para Dubai. Existe, meu Deus do céu, o que existe de pessoa rica endividada não é brincadeira. Vocês viram lá no estudo, né? Que da semana passada, não, de terça, da aula passada, que estava dizendo o seguinte, que as pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos, dessas pessoas, 74% das famílias estão endividadas. Então, claro que importa a quantia de dinheiro que a gente tem, que a gente quer ganhar cada vez mais, né? Mas o que eu tô querendo dizer é escolhas que a gente faz dentro das nossas possibilidades. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, mas não é para ninguém espalhar, pelo amor de Deus, tá bom? Não espalhem, porque eu não quero. Vocês sabem que quando a gente espalha, né, uma ideia boa, aí as pessoas começam a comprar e aí fica mais cara. Então, por favor, não espalhe. Por exemplo, uma pessoa que quer muitas vezes a pessoa gasta muito, né, porque ela não tem educação alimentar, por exemplo. Então, ela acaba comprando produtos muito, assim, piores por um preço maior. Então, por exemplo, tem famílias que muitas vezes não podem comprar muita carne vermelha, e aí compra uma carne vermelha mais barata, que é mais gordurosa, né? Que é mais, assim, digamos, mais calórica, mais gordurosa, etc, etc. Sendo que se ela fizesse uma outra opção ali mais barata, por exemplo, um patinho de porco, que é super saudável, tem muita proteína e é muito saborosa de fazer, ela conseguiria se alimentar muito melhor por um preço mais baixo. Se aproveitar as frutas da estação, os legumes da estação, mais baixo. Se aproveitar fazendo esse negócio cíclico de ter mais diversidade e ir acompanhando os preços do mercado. Por exemplo, o arroz aumentou, então eu vou comer cuscuz. Aí não tenho o hábito de comer cuscuz, né? Mas o feijão preto aumentou. Vou pegar o outro feijão que está mais barato, né? O leite aumentou, o que eu faço outra substituição? Ter essa diversidade, veja bem, e a gente está falando aqui somente de não aumentar o dinheiro, mas modificar a forma. E com isso eu quero dizer simplesmente isso, né? Que a ordem, essa mentalidade de fazer o melhor com o menor custo possível é a mentalidade que vai fazer prosperar. É a mentalidade que vai fazer a gente se capitalizar. Porque senão a gente entra no ciclo, né? De a gente gasta 100% agora, se a gente tiver o hábito de gastar 100% agora, ganhou mais, vai gastar 100%. Então, ir substituindo, isso é uma coisa que é meio que natural no mercado. Por exemplo, o preço do tomate aumentou.
Aí as pessoas vão fazer salada de pepino. Aí todo mundo vai comprar pepino. O preço do pepino vai aumentando, o do tomate vai baixando. E tem gente que não acompanha essas ondas assim de baixa de preço. Então a gente estar atento para isso, para ter um consumo consciente mesmo, né? Ter pensar no que vai comprar. Então é muito importante. E é isso que vai fazer a gente capitalizar. Por que o cara da Casas Bahia conseguiu? Né? Por que o Barsi conseguiu? Por que muitas pessoas conseguiram? Porque elas mudaram o hábito antes de enriquecer. E só um detalhe, que agora eu desinvestei e falar, mas só um detalhe aqui sobre o Barsi, que tem 2 bilhões de reais. Eu não sei nem o que é. Vocês conseguem imaginar 2 bilhões de reais? 2 bilhões de reais? Acho que é 2 bilhões. A filha dele não sabia que ele era bilionário. A filha dele uma vez estava indo para a faculdade e viu ele numa revista e falou assim, é meu pai. Aí que ela descobriu que ele é bilionário. Era bilionário. Por quê? Porque ele andava num carro normal e, pasmem, até hoje ele costura a própria roupa. Ele é bilionário. Bilionário. E aí ele pega as roupas dele que já estão descosturadas e fica lá costurando. Você pode falar assim, ele é muquirana. Não, né? É um hábito dele. Vocês assistiram aquele vídeo lá que eu mandei daquele humorista Paul lá no WhatsApp? Que ele fala sobre a diferença do rico brasileiro e o rico francês? Vocês chegaram a ver aquele vídeo? Curtinho? Ele conta lá de pessoas que moram na Europa, que são podres de rica, mas que têm uma vida normal. A gente que associou isso, né, de ir subindo os gastos de vida conforme vai ganhando dinheiro, mas não precisa ser assim. Né? Quem gosta de mais luxo, beleza, vai aumentar, mas não precisa ser assim. A gente pode viver de uma maneira boa, confortável, mas sem grandes exageros, né? Com parcimônia. Deixa eu só mudar aqui, que daí eu vou fazer outra pergunta. Então, aqui a gente viu. Agora a perguntinha aqui. Por que as empresas fecham? Por que vocês acham que as empresas fecham a porta? Que é bastante empresa no Brasil. Alguém quer comentar? Tem alguma ideia? Por que uma empresa fecha a porta? Principalmente aqui no Brasil. Principalmente aqui. Aqui o Neto está comentando que fecham logo no primeiro ano. Tem muitas que fecham no primeiro ano mesmo. Planejamento, estratégia e produto não assertivo. E sobre produto, a gente vai falar na aula de valor até, tá? Aqui, planejamento, falta de planejamento. E principalmente planejamento financeiro, né? Que eu acho que o pessoal reclama muito, né? Que os impostos são altos, e são mesmo aqui no Brasil, tá? São bem altos. Mas principalmente porque a pessoa não consegue cobrir, né, esses impostos. Estratégia, que é, né, a capacidade de ver e elaborar os passos de uma ação. Isso, as pessoas não têm muita noção de como se faz isso, né? De como ter uma atitude, digamos assim, uma ação estratégica. A Josélia diz aqui, por falta de inovação e planejamento, novamente o planejamento, e principalmente planejamento financeiro, né? Que no final acaba em tudo, né? As compras, desde as compras que a gente faz até o preço que a gente cobra, né? Tudo a gente tem que planejar. E pela falta de inovação. A falta de enxergar essas oportunidades, né? De fazer uma coisa diferente. Que é isso que o Neri fala muito melhor sobre inovação. Né?
Mais alguém? E eu acho que tá bem certinho aqui com que o slide. Aqui, ó. Aqui, ó. O processo que eu quis trazer aqui para você, a gente já vai chegar no ponto, tá? Que o empreendedor muitas vezes quer fazer dinheiro rápido, certo? Ele quer esse dinheiro entrar logo. Então ele foca muito no dinheiro. Sendo que o processo, inclusive aqui a Josélia falou que pela falta de inovação, e o Neto e a Josélia falaram do planejamento e a estratégia que entra aqui na parte do trabalho, né? O processo correto na empresa, assim, uma empresa que vai abrir e vai funcionar no mercado, é a criatividade, a primeira, que é ver coisas, ver necessidades e elaborar um plano para atender essas necessidades das pessoas, né? Fazer uma coisa diferente. Trabalhar para colocar essa ideia em prática, planejar, e aí entra o dinheiro na empresa de volta. Mas, assim, mesmo que você comece com capital, né? Vou juntar um dinheiro para ir para apostar na minha empresa. Mas se não começar aqui pela criatividade, se não tiver criatividade, não importa a quantia de dinheiro que se coloca na empresa. Concordam comigo? Que se não tiver essa visão de enxergar a necessidade do cliente, que pode ser uma necessidade muito básica, né? Como a gente falou na aula passada lá do consumidor, né? Da gente agir, né? Pensar como consumidor, criticar mesmo as outras empresas para ver o que a gente poderia fazer de melhor, porque toda inovação surge de algum desconforto. Esses dias eu estava vendo um brinco que é de pressão e ele é um fone. É um fone em formato de brinco. Eu achei a ideia genial. Eu falei, deve ter sido inventado. Assim, alguma mulher deve ter se incomodado em usar fone com brinco e deve ter pensado assim: por que não um brinco que é um fone? Né? E aí surgiu a inovação. É do desconforto. Né? Aqui, o Neto. Conhece aquela história do restaurante do Jacan que faliu? Eu não lembro, não. Você quer contar pra gente? Eu realmente não conheço. Você quer contar por áudio, Neto? Conte para nós, então. Oi, tá me escutando? Estamos. Pode Ah, dizer. tá. Não, que eu lembrei da história empresas que faliram, né? É a mesma história lá do restaurante Jacão, que ele faliu lá durante, um pouquinho antes de entrar no MasterChef, né? Ele falou que, assim, o erro dele principal foi que ele acabava comendo tudo que tinha lá. Caviar, vinhos caros, etc. Ele falou que chamava toda a família, os amigos. Ele vendia pra caramba, mas acumulou muita dívida por o planejamento de gastar demais lá, né? Ele foi vivendo uma vida de luxo, falou que pagava muito caro nos produtos lá e ele se deslumbrou, né? Porque estava vendendo pra caramba. Daí ele acabou vendo assim, no mês que ele não tinha mais para pagar o funcionário, pagar o aluguel lá, e acabou fechando. Eu lembro dessa história aí, né? Do planejamento e tal. E entra bem naquilo que você tinha comentado, né? É, sim, sim. Da ordem da capitalização, né? Que veja que eu até falei, né? Que tem gente que tem muito dinheiro, mas que gasta muito. Acho que você deve ter lembrado dessa história também, né? Do Jacan, até por isso também. Porque, Sim. veja, ele comprava, assim, produtos caríssimos, né? Agora você Aham. contando, eu não sabia dessa história. Mas, como ele gastava muito, não adiantava.
né? Ele aumentou muito o seu capital, né? Era o restaurante mais badalado lá de São Paulo e acabou se deslumbrando, né, com a vida. E daí eu lembrei que você falou, pô, às vezes o cara aumenta muito o nível, né? Acaba se endividando mesmo estando rico, né? E é exatamente esse encaixe aqui, que eu comentei que muita gente acha que a estrela do negócio é o dinheiro. Então, se ela colocar mais dinheiro, aí que o negócio vai fluir, né? Aqui, até as ideias capitalistas são bem nesse sentido, tá? Da primazia do capital, digamos assim, né? Da primazia do capital. Então, a estrelinha do negócio é o capital. E nem sempre o capital, só o dinheiro pelo dinheiro vai adiantar. Então, tem gente que pensa assim, não, bota mais dinheiro na empresa, né? Bota mais dinheiro na empresa. É que nem aquele programa Shark Tank, né? Você sabe Sim. aquele programa Shark Tank, que Aham. as pessoas... Tem gente que quer só dinheiro, né? Entra ali e fala assim, não, eu quero 100 mil, eu quero 100 mil e eu dou 10% da minha empresa. Aí os caçadores lá falam assim, não, assim, tua empresa não, o dinheiro não vai adiantar aí dentro. Então é isso. Qual é a ordem que a gente coloca o dinheiro, né? O dinheiro, ele é uma etapa, né? Mas que precisa Hum, ser precedida por criatividade e trabalho. E entenda trabalho aqui como planejamento também, né? sim. Então, obrigado pela história, Neto. Nada, nada. Tava Essa história, pensando. eu Mas acho é bom que que a gente acaba Oi? refletindo, né, professora? Oi? Às vezes acaba refletindo, né? Você tava falando ali, tava escutando de uma forma não ativa, né? Daí eu falei, putz, eu lembrei lá da história do Jacan, já lembrei de outras situações, né? Então E aí são foi depois que convites, ele né? entrou no MasterChef, né? Foi depois, assim. Logo em seguida ele entra no MasterChef, porque justamente ele tá falido. Acho que é alguma coisa assim. Isso, ele tava, não sabia o que fazer, né? E daí ele acabou conhecendo o pessoal lá da produção do MasterChef e foi uma segunda oportunidade, né? Agora ele deve ter mais de 4, 5 restaurantes aí, né? De novo, ele se refez, né? Mas agora talvez com umas estratégias diferentes, né? Teve que abandonar o Não, caviar. e não dando tanta, não achando que o dinheiro salva tudo, né? Porque É, sem isso aqui, a criatividade, planejamento e trabalho não importa. A gente colocar, que nem eu estava dizendo das finanças pessoais. Muitas vezes a gente acha que mais dinheiro vai resolver o nosso problema, mas mais dinheiro muitas vezes não resolve. E aqui a gente está conversando sobre algumas ideias, tá? Algumas ideias que às vezes circulam até nesses, né, programas de esses coaches, empreendedores e tal, circula uma ideia de, por exemplo, coloca mais dinheiro, tem que botar mais dinheiro, e nem sempre a gente precisa de mais dinheiro, às vezes a gente precisa de criatividade, às vezes a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro que a gente já tem, né? Então, só para a gente chegar na parte ali do investimento, tá? Tá aqui, não sei se vocês estão querendo começar não sei se, meu Deus do céu, não sei se vocês estão conseguindo ver aí o slide, que é assim, o caminho do empreendedor, tradicional da empresa, começa assim. O primeiro passo de todos, não importa se você tem dinheiro para começar a empresa ou não, né? Se você tem capital ou não, o primeiro passo é perceber uma necessidade. Alguma necessidade que quer sanar, né? Seja de um serviço que as pessoas precisam, seja de um produto, alguma necessidade precisa ser sanada. E aí a gente pensa, aqui com a criatividade, a gente pensa no que a gente vai fazer para sanar essa necessidade. Qual o produto que a gente vai vender? Qual o serviço que a gente vai vender? Essas são as etapas antes de se pensar em dinheiro até, tá? Depois que a gente pensa quanto de dinheiro a gente vai precisar para botar isso para rodar, né? Aí, aqui, com o trabalho, colocamos as soluções em práticas. Com o trabalho, então, nós vamos trabalhar, planejar, né? Quanto de dinheiro a gente precisa para colocar a ideia em prática, o que a gente pode fazer dentro das nossas condições, e a gente trabalha no sentido de colocar aquilo em prática.
E aí nós vendemos e com as vendas nós conseguimos dinheiro. Esse dinheiro que entra, nós gerenciamos com bastante cuidado e distribuímos o dinheiro com inteligência para pagar a conta, né? Para isso, para aquilo, e sobra o lucro. O lucro, daí a gente aproveita e reinveste na própria empresa. E eu trouxe isso daqui só para mostrar uma coisa para vocês. Se a gente interromper aqui, né, cortar aqui no meio o caminho, sem essa primeira etapa aqui de pensar no que as pessoas estão querendo, estão precisando, e o que a gente pode fazer para servir as pessoas. Sem isso, não importa o quanto de dinheiro a gente coloque aqui, nessa etapa aqui de trabalho, de construção do produto e de construção da empresa. Se a gente não tiver esses dois primeiros, essa é uma certa caridade, né? O mercado, ele força as pessoas a serem caridosas, porque para você ganhar dinheiro, primeiro você precisa servir alguém. E para servir alguém, você precisa saber o que a pessoa quer. Então, sem essa primeira etapa, não adianta botar muito dinheiro na empresa. Então, da mesma forma, aqui, né, só para gente, só que eu comentei isso para a gente ordenar um pouquinho nosso pensamento sobre dinheiro, que da mesma forma funciona o investimento, né? Primeiro, a gente adquire educação, para depois a gente querer botar dinheiro nas aplicações financeiras, que tem um vídeo detalhadinho, tá? Explicando sobre um guia básico de investimentos. Então, primeira coisa, educação. Porque se a gente não souber, né, se a gente não aprender, até mesmo sobre a nossa empresa, né? Aprender a ser empreendedor, aprender a como gerenciar a nossa empresa, como investir no mercado financeiro. Se a gente pula essa etapa e vai direto para a parte do dinheiro, com certeza a gente vai perder dinheiro, tá? É assim, com certeza mesmo, tá? Porque o dinheiro, ele não resolve tudo. Ele potencializa as coisas que a gente já está fazendo, entendeu? Então, primeiro, sabe aquela história de primeiro precisa ser para depois ter? É exatamente isso. De você primeiro ser uma pessoa que está no caminho para prosperar, né? Uma pessoa que aprende, que investe em si mesmo, que investe na educação, né? E aí, sim, a gente pode pensar e que é o que vocês estão fazendo aqui, tá? Então, aí pensa em fazer dinheiro, né? Aí fazer dinheiro com o próprio empreendimento. E aí ganha dinheiro, aí esse dinheiro que ganhou, investe. Né, o dinheiro que separar lá do Prolabore, paga as contas, aí separa o dinheiro para investir. Pode ser investir para aposentadoria, fazer um fundo para aposentadoria, fazer um investimento de 3 anos para trocar de carro. Não importa, fazer investimento para fazer uma viagem, não importa. Mas é essa a ordem, né? Primeiro, investimento em si mesmo, que é muito importante. O segundo, fazer dinheiro, que teve até alguém que me perguntou assim para mim: ah, como é que eu faço para multiplicar o meu dinheiro no mercado? Aliás, como é que eu faço para ganhar dinheiro no mercado financeiro? Aí eu disse: olha, o mercado financeiro não serve para você ganhar dinheiro nesse sentido. Ele serve para multiplicar o dinheiro que você já tem. Então, como é que a gente ganha dinheiro? Trabalhando. Né? Ou trabalhando para alguém, ou trabalhando na nossa própria empresa, que é aí onde a gente faz nosso bolo de dinheiro. Aí a gente pega uma parte e coloca no mercado financeiro para multiplicar. Obviamente que depois esse dinheiro se multiplica tanto, como eu mostro lá no vídeo, tá, do Guia Básico de Investimentos, que acontece juros sobre juros, que a gente ganha tanto dinheiro que, né, a gente acaba ganhando dinheiro. Mas no começo, a gente precisa ganhar de outras alternativas e subir, né? E aí, sim, depois de ganhar dinheiro, a gente pensa em investir,
tá? Investir com qual mentalidade? Aí, a mentalidade de fazer um outro caixa para gente, um fluxo de caixa. Então, precisa ser uma mentalidade de longo prazo. Então, eu vou construindo lá minha carteira de investimentos para, no futuro, essa carteira me render uma renda. Essa carteira me render dinheiro e eu ter uma renda, tá? E precisa ser uma mentalidade de longo prazo, que não é do dia para a noite. Primeiro, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir se educar, disciplinar para organizar as finanças e investir. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir juntar, né? Aumentar o nosso capital. Leva tempo mesmo, né? E a gente precisa ter mentalidade de longo prazo. 10 anos, a gente precisa começar a pensar mais no prazo muito maior. Né? Não dá para a gente ficar pensando assim de mês a mês, dia a dia, não. A gente tem que começar a pensar em planos de 5 anos, de 10 anos, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E eu prefiro que quando chegue daqui 10 anos eu tenha dinheiro juntado, né? Dinheiro guardado. Então, essa é a mentalidade de longo prazo, não de especulação, não de vou botar dinheiro, vou ganhar dinheiro, né? Vou ganhar dinheiro rápido. Não. No sentido construtivo mesmo, que nem o Barsi fez, ele foi comprando um pouquinho, que nem quando eu comprei livros aqui, né? Comprei um livro, depois outro livro, aí tem uma estante grande. Da mesma forma, nossos investimentos. Então, a gente compra um investimento aqui no mês, outro investimento no outro mês, vai fazendo de pouquinho em pouquinho durante muito tempo. Lembra da lebre, aquela historinha lá da lebre da tartaruga? Né? Que a tartaruga é aquele investidor especulativo que quer ganhar dinheiro rápido. Então, sai correndo, aí dorme no meio do caminho. Nós vamos seguindo, né? Que nem uma tartaruguinha, vamos juntando, arrumando as nossas finanças, juntando, e a gente vai conseguir chegar no final. E pensar realmente em criar essa outra fonte de renda, tá? E não simplesmente um negócio para ganhar dinheiro que fácil. E aí os detalhes sobre isso, sobre juros, o que é os juros da economia, quais que são os investimentos que a gente pode fazer, tem lá no vídeo do Guia Básico, tá? E aí agora, né, a gente tá seguindo para o final. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? É tanta coisa, né? 3 semanas é tão pouco. Mas eu tenho certeza que vocês vão continuar buscando o conhecimento nessa área. Alguém tem alguma dúvida? Vou dar um tempinho, porque às vezes as pessoas, né? Às vezes tá demorando para digitar, aí eu fico falando aqui, enfim. Ah! Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui no site, que eu esqueci de mostrar. Eu realmente não sei se eu coloquei lá no... Vocês estão vendo? Quer saber? Eu vou mudar aqui, eu vou fazer uma outra janela aqui. Porque daí fica mais fácil. Vocês estão conseguindo ver? Sim ou não? Vocês já entraram no site no módulo 3? Quando a gente entra aqui, tem o módulo 3, que eu acho que eu apresento lá no vídeo de introdução, tá? E aí, se vocês virem aqui, em tema, tá vendo? Tema 1, clicar aqui em investimentos e descer aqui o rolinho, vai ter
o site aqui, o primeiro site, que é esse da B3, que é da Bolsa de Valores. Se a gente clicar nele, deixa eu ver se dá para ver. Ai, meu Deus, o Google Meet às vezes... Aqui. Se a gente clica no site ali, no ícone da B3, vai aparecer esse site aqui, que é o site da Bolsa de Valores brasileira. E aí foi colocado ali no site, bem bonitinho para vocês, já o link da página de cursos. Então tem um monte de cursos, só que são cursos curtinhos, assim, de 2 horas, 1 hora, curso bem curtinho, tá? 1 hora aqui, tá vendo? Para entender, às vezes você quer aprender, por exemplo, sobre tributação. Como é que... Aqui, ó, por exemplo, mercado de renda fixa. Além do conteúdo que eu preparei para vocês lá dos investimentos, né? Mas tem aqui, tem sobre tributação, sobre investimentos, tem um monte de coisa, tá? Um monte de cursinho legal e gratuito. Às vezes quer fazer, ele pega no final de semana, assiste uma aulinha de 1 hora, né? Depois que terminar esse curso. E aí vocês quiserem completar algum conhecimento, pode entrar ali, fazer, assistir 1 hora, às vezes nem assiste, né? Coloca ali no fone, vai para academia, vai ouvir, fazendo outra coisa, e aí consegue aproveitar muito mais e aprender, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, sobre a aula de hoje? E aí na próxima aula, se vocês aproveitarem para assistir no final de semana, a aula, por exemplo, sobre investimentos, vocês podem trazer na semana que vem as dúvidas, tá? Então, se tiver dúvida aí no final de semana, anota, não esqueça para perguntar na próxima aula, tá bom? Porque daí vai ter mais dúvidas até técnicas, assim, técnicas, entre aspas, né? Mais específicas. Alguma dúvida por hoje, pessoal? Algum comentário? Que já vamos encerrando. A mentoria, nós temos aqui nesse módulo o professor César, né? Ela tem os dias marcados para acontecer. E aí você pode falar até mesmo em particular com o professor, né? O professor César, e tirar suas dúvidas assim mais até pessoais e individualizadas também, porque como é pouca demanda, às vezes você consegue marcar só você, tá? E aí serve para qualquer um aqui, tá bom? Às vezes a pessoa tem uma dúvida, né, particular, não quer falar aqui na aula, aí pode até fazer mentoria, tá bom? E lembrando que ele é mestre em administração, especialista em finanças, então é super competente e tem muito conhecimento para ajudar aí, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? E aí, qualquer dúvida que tiverem sobre a aula de investimentos, tragam semana que vem, tá bom? Só para dizer uma coisa, só para avisar, tá? A aula da semana que vem vai ser sobre fluxo de caixa, entrando mais especificamente na empresa, tá bom? As aulas da semana que vem vai ser gestão financeira mesmo da empresa e sobre lucro, que é uma coisa que a gente adora, né? Então, pessoal, boa noite, tá bom? Eu vejo vocês semana que vem e bom final de semana para vocês, tá? Que eu talvez né? Enfim, deixa para lá, eu me confundi aqui. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite.